Gente, aqui a gente discute as principais estratégias na sua jornada para aumentar o seu lucro do seu negócio. Eu sou Raquel Travassos e o tema de hoje é por que crescer e lucrar o seu negócio não precisa ser difícil. Bom, gente, o que acontece? Sempre que a gente pensa em crescer o nosso negócio, né, vem logo 1 milhão de coisas na nossa cabeça. E uma das coisas que provavelmente vem na nossa cabeça quando a gente pensa em crescer no nosso negócio, de maneira consciente ou não, o fato é que a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, né? Porque a gente chegou até onde a gente está. Quando a gente pensa em crescer o negócio, em lucrar mais, geralmente a gente está numa situação bacana do nosso negócio, então a gente está naquela zona confortável, naquela zona quentinha, onde as coisas estão indo bem. E aí você fica com aquela ideia, poxa, seria legal ter mais, seria legal faturar mais, seria legal dar mais empregos, enfim, seja lá o que te motiva a querer crescer. Só que isso implica em sair da zona de conforto, porque não é o que trouxe você até aqui, não é o que vai fazer você chegar além. Você vai ter que fazer mais coisas diferentes. Porque sair da zona de conforto, gente, é justamente fazer algo diferente para você ter resultados diferentes. E aí você conseguir efetivamente crescer o seu negócio e lucrar mais. Não sair da zona de conforto, se manter na nossa zona de conforto, vai te custar todo o seu crescimento. Porque quando a gente resolve que a gente não quer mais sair na nossa zona de conforto, fazer algo diferente para mudar e ter resultados diferentes, isso implica em a gente não crescer mais. E tudo bem se você não quer crescer. Essa live aqui hoje é para quem acha que é difícil, que não quer crescer porque acha que vai ser difícil, que acha que vai ser penoso, que não vai conseguir e que, enfim, que está cheio de medos e cheio de inseguranças. Se o seu caso não é esse, se você não quer crescer porque você já chegou num patamar que você está satisfeito, não tem nada de errado com isso, tá? Então a gente está falando aqui com quem quer crescer e acha que isso é difícil. E eu quero tentar te ajudar para te mostrar que não precisa ser difícil, tá? A gente tem ferramentas e técnicas para poder fazer isso. Boa noite, Burger 12. Gente, sair da nossa zona de conforto é algo extremamente necessário, né? Para quando a gente quer crescer o nosso negócio e lucrar mais. E isso vai ser possível com as dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, tá? Primeira coisa também que é legal de falar é que sair da zona de conforto não é a gente fazer uma coisa diferente uma vez e aí não fazer mais aquilo, né? Eu faço uma vez, saio, me arrisco ali fora da minha zona de conforto e volto correndo, né? Porque deu aquele medo, porque bateu um vento mais forte. Não, né, gente? A gente tem imagina que você tem ali uma área, né? Você tá no centro dessa área. E essa área é a sua zona de conforto. Então, você tá aqui no centro. Então, aqui minha cara, aqui eu na minha zona de conforto. Imagina que eu vou sair. Você tem que começar a fazer essa zona de conforto ser maior. Só que para essa zona maior passar a ser a sua zona de conforto, você tem que começar a extrapolar esse limite aqui, ficar desconfortável nessa região externa. E aí, quando você começa a estar tanto tempo nessa região que vai além da sua zona de conforto, você faz essa sua zona de conforto aumentar. E aí você cresceu o seu negócio e tornou aquele ambiente maior a sua zona de conforto. E aí o ciclo vai aumentando. Você vai sempre aumentando essa zona de conforto como se fossem ondas eletromagnéticas. Então, não adianta você sair, fazer uma vez alguma coisa diferente e achar que isso vai ser suficiente para você mudar os seus resultados. Sempre que a gente pensa, né, em crescer e escalar o negócio, isso requer muito esforço, né, de pensar, de agir diferente. Se você quer crescer o seu negócio, como eu falei no início da live, isso requer, provavelmente seu negócio está legal, principalmente quando a gente fala em crescer o negócio, né, dificilmente se você está numa situação ruim no seu negócio, você vai pensar em crescer ele. Você primeiro vai pensar em sobreviver, em se manter para depois pensar em crescer. Mas isso vale também para quem está mal e quer lucrar mais.
você provavelmente você vai sentir aí um pouco de medo, você vai sentir insegurança, você vai ter medo de fazer algo e arruinar tudo aquilo que você já fez até chegar, porque é aquela coisa, né? Hoje eu tô aqui, eu tô no meu Instagram, e aí eu tenho seguidores, as pessoas gostam de mim, gostam da Mary, gostam do que a gente fala, e aí a partir do momento que a gente pensa, né, em crescer, em atingir outros patamares, isso dá um certo medo de perder o que a gente conquistou até hoje. É natural isso, né? Só que é aquela velha máxima, né, gente? A gente fica naquela. Na verdade, a gente fica naquela velha máxima. Em time que tá ganhando, não se mexe. Se minha empresa tá bem, se eu tô prosperando, se eu tô faturando, se eu tô me sustentando, pra que eu vou ficar mexendo onde tá dando certo? Só que é justamente porque o seu time tá indo bem, porque a sua empresa tá bem, tá lucrando, tá prosperando, que você deve começar a pensar se você almeja o crescimento e mais lucro. É nesse momento em que tá tudo bem que você tem que pensar em fazer alguma coisa para crescer. Não dá para esperar chegar uma crise, chegar um momento de descontrole, um momento em que tá tudo ruim aí, para você querer pensar em mudar. E por que eu digo isso, né? Você deve saber que eu sou CLT e eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Eu fazia estágio, então eu fiz estágio dos 16 até, sei lá, os 18, 19, fiz estágio desde o segundo grau. Naquela época não tinha lei do estagiário, então eu trabalhava mesmo, e trabalhava legalmente, mas não tinha lei do estagiário. Acho que hoje nem pode mais no segundo grau estagiar. Acho que é jovem aprendiz, né? Mas enfim, o fato era que eu era estagiária, e eu fui trabalhar numa multinacional, tipo como se fosse uma secretária na área de pesquisa clínica, que era uma indústria farmacêutica. Eu adorava trabalhar lá, eu amava trabalhar lá, foi meu primeiro emprego, então eu gostava muito de trabalhar lá. E eu queria muito ser efetivada lá, eu via muita probabilidade de crescimento, era uma grande empresa, né, enfim. E eu era muito elogiada, as pessoas gostavam muito de mim, gostavam muito do meu trabalho, e ficavam dizendo que eu era ótima, que eu ia ser efetivada. E aí aconteceu de algumas vezes, né, outras pessoas serem contratadas, outras pessoas virem de fora, e até que num dado momento aconteceu uma promoção de uma outra pessoa. Eu já estava lá há 2 anos e meio, né? Então, assim, eu já não estava ali há tão pouco tempo, né? Eu já estava com 18 anos, já estava entrando na faculdade. E aí eles contrataram uma pessoa de fora. E aí eu fiquei muito ferida, aquilo me derrubou muito, porque eu tava, assim, crente que eu ia ser efetivada e que ia dar tudo certo. Eu tava contando ali que a minha vida ia ficar ali dentro daquela empresa. E aí eu percebi que eu precisava dar um basta naquilo, né? Mary tava com um problema na internet, demorou a entrar. Boa noite, sócia. Boa noite, Carlos. E aí eu percebi que eu precisava dar um fim naquilo, né? Que aquela efetivação talvez não fosse acontecer no momento em que eu queria. E eu resolvi sair, né? Eu liguei pra minha chefe, que era uma argentina, que estava na Argentina, liguei pra ela, falei, olha, tô saindo, muito obrigada pela oportunidade, mas pra mim já deu aqui e tal. E aí eu saí bastante chateada, né? Ainda era muito imatura, claro, né? Obviamente, com 18 anos. Mas o que eu aprendi nessa situação, o que acontece foi que eu saí de lá sem ter nada em vista. Isso não foi um grande problema financeiro para mim na época, eu era estagiária, eu ainda morava com os meus pais, então isso não foi um grande problema financeiro para mim. Mas eu passei por algumas dificuldades de processos seletivos, de conseguir outro emprego, até que eu consegui outro estágio até bem rápido. Sei lá, acho que eu fiquei uns 3 meses procurando e consegui outro estágio. Mas o fato é que eu percebi que eu precisava me preparar para outras oportunidades enquanto estava tudo bem. Porque enquanto eu estava chateada, magoada, isso me atrapalhava em conseguir outros empregos, outros estágios, né? Então, o que eu aprendi com isso foi que que a gente não pode esperar o caos se instalar para que a gente faça alguma coisa. Então, desde então, todos os empregos em que eu fui efetivada, contratada, enquanto eu fazia estágio ainda, principalmente enquanto eu fazia estágio, eu entrava na empresa e eu fiz alguns estágios depois desse, eu aprendi rápido, e eu percebia que, assim, eu entrava na empresa, se eu percebia que aquilo ali não tinha perspectiva para eu ser efetivado, ou se eu não gostava do trabalho que estava sendo feito, ou se eu não, sei lá, o clima não era bacana, eu logo procurava outra coisa e quando eu arranjava eu saía, agradecia a oportunidade e ia para outro desafio. E assim eu fui crescendo na minha carreira, eu fui crescendo, eu fui conseguindo, galgando posições melhores e melhores salários e melhores atividades, inclusive, para fazer.
E aí, o que isso tem a ver, né, com crescer o seu negócio e aumentar o seu lucro? Gente, quer dizer que se você deseja para o seu negócio crescimento e lucro, agora que você está bem, que está tudo bem, que está tudo, né, aquela coisa, aguinha de piscina, esse é o momento de você começar a pensar como você vai fazer isso. Como é que você implementa uma ação de crescimento, de aumento de lucro? Se você esperar chegar uma crise, dar um problema, sua clientela cair, suas vendas caírem, para pensar que você precisa fazer mais, que você precisa estar à frente, você vai ter que lidar com todo esse... Isso não quer dizer que é impossível não, tá, gente? Mas aí sim vai ser difícil, porque você vai estar num ambiente muito mais hostil. Então aproveita o momento em que você está de cabeça fresca, que está tudo sob controle, relativamente sob controle, para pensar em como é que você vai fazer para crescer o seu negócio e para lucrar mais, tá? Porque é quando a gente está bem, quando a gente está nesse momento de aguinha de piscina, é que a gente tem mais clareza para poder tomar as melhores decisões. Gente, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para comentar. Só reforçando que eu vou ver os comentários aqui no Instagram, porque é mais fácil, mas a gente está ao vivo no YouTube e no Facebook também, tá? Mas para mim fica mais fácil responder os comentários aqui no Instagram. Gente, sair da zona de conforto, eu acho que isso se torna difícil por 2 motivos, tá? Acho que tem 2 motivos principais que fazem com que sair da nossa zona de conforto, conseguir crescer o nosso negócio, lucrar mais, seja difícil, se você tiver em uma dessas 2 situações ou até nas 2. A primeira situação é quando você não tem um... Boa noite, Lu, tudo bem? Que saudade! Quando você não tem um objetivo claro e forte o suficiente para te segurar nas horas difíceis, né? Porque é aquilo, né? Isso em tudo, né? Se você resolve emagrecer, você vai ter que ter ali... Você tá saindo da sua zona de conforto. E aí, na hora que dá vontade de comer aquele chocolate, de fazer aquilo que você tá acostumado a fazer, que não vai ser bom para o seu processo de emagrecimento, você tem que ter um objetivo muito claro. Por que você quer emagrecer? Emagrecer por emagrecer não é. Você quer ficar mais bonita, você quer ter um corpo bonito, você quer ter mais saúde, quer ter mais disposição, seja lá qual for o seu objetivo. Isso tem que estar muito claro e esse objetivo ele tem que ser forte o suficiente para que você segure as pontas na hora que a coisa apertar, porque vai apertar. E o outro motivo pelo qual sair da zona de conforto muitas vezes é difícil é porque você não tem as ferramentas necessárias, né, para te ajudar a não voltar ao ciclo, à zona de conforto anterior, né? E aí, afinal, então, como é que você pode sair da sua zona de conforto e crescer e lucrar mais o seu negócio de forma mais fácil, mais fluida e de maneira segura, gente? Você precisa definir indicadores, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, conforme a gente vai fazendo, a gente vai, e as coisas vão dando certo, a gente vai ganhando confiança, né? A gente se arrisca, é igual uma criança, né? Pula na piscina, vê que não se afoga, aí vai ganhando confiança, vai fazendo mais, e assim a gente vai aprendendo que a gente pode fazer mais e que a gente consegue alcançar novas vitórias. Só que quando a gente está falando do nosso negócio, a gente até pode começar dessa forma, mas não dá para você se manter dessa forma, ainda mais quando você quer escalar, né? Quando você quer crescer o negócio, quando você quer lucrar mais. Não dá para você fazer isso de maneira intuitiva. E como é que a ferramenta mais adequada que você pode usar no seu negócio para saber se você está crescendo efetivamente, se você está lucrando mais, é usar indicadores de desempenho, indicadores de gestão. O indicador, gente, ele é um instrumento para você medir e acompanhar resultados relacionados ao objetivo. E ele vai te ajudar a resolver tanto o fato, né? Quando você define um indicador para sua empresa, você vai precisar ter um objetivo muito claro e aí você vai conseguir avaliar se aquele seu objetivo é forte o suficiente e ele é a própria ferramenta que vai te ajudar a não deixar você desanimar. Porque ele vai te dizer, né? Se o indicador estiver bom, beleza, ele só vai te mostrar que você está no caminho certo. Se o indicador estiver ruim, ele é a oportunidade que você tem de mudar as coisas, de resolver o problema antes que aquilo se torne... antes que você não consiga, de fato, mais resolver, que a coisa já tenha acabado e você não consiga mais contornar aquela situação.
Então, indicadores são uma das ferramentas que você tem para poder tomar decisões, né? Para você saber se você está no caminho certo e tomar decisões. Como é que você vai, então, definir indicadores? Então, agora é a hora que todo mundo gosta, então pega o papel e anota aí, porque tem muita gente que tem essas dúvidas, né? Como que eu defino indicadores? Quando eu comecei a trabalhar com gestão, eu comecei a ter acesso a indicadores, eu ficava assim me perguntando, né? Mas será que tem uma fórmula mágica? Como é que faz? Será que tem um passo a passo ali para definir indicadores? A experiência foi me mostrando que existe sim um método para você construir indicadores, mas a experiência vai te dando a clareza para como você define cada vez melhor indicadores, tá? Mas eu vou te dar uma receita aqui, um passo a passo básico para você sair do zero. Se você não tem nenhum indicador, se você não faz gestão por indicadores aí, anota esse passo a passo para você poder começar isso agora. E você pode aplicar isso em diversas vertentes, mas a gente vai focar aqui no crescimento, no lucro do seu negócio, tá? Como é que você vai, então, usar indicadores para sair da sua zona de conforto? A primeira coisa, gente, você precisa definir claramente quais são os seus objetivos de crescimento e aumento de lucro. Então, você tem lá que o seu objetivo é crescer o seu negócio e lucrar mais. O que especificamente significa crescer o seu negócio? Para você, o que isso significa? Porque quando eu digo assim, eu quero crescer o meu negócio, isso pode significar uma coisa para mim que é diferente para você. Inclusive, eu como tenho a Mary como sócia, quando a gente pensa, vamos crescer o negócio, vamos, sei lá, vamos expandir, né? Vamos usar uma palavra super genérica que está na moda, vamos expandir. Expandir pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para ela. Então, e mesmo que você não tenha um sócio, você precisa ter muito claro para você e para todo mundo que trabalha com você o que significa crescer o negócio para você na sua empresa. Então, é você criar uma métrica específica de como é que você vai fazer isso ser medido. Porque quando eu digo, eu quero crescer o meu negócio, como é que eu meço se eu realmente estou crescendo o meu negócio ou não? Eu acho que tá, né? Você não pode ficar à mercê do seu feeling de, eu acho que hoje eu vendi mais 5 produtos. Isso não é um indicador de que você está crescendo seu negócio. Pode ter sido um dia atípico. O indicador ele vai mostrar se você está permanecendo numa crescente, se você está decaindo, se você está se mantendo ali no mesmo nível. Então, o que significa crescer o seu negócio? Então, por exemplo, pode ser que para você crescer o seu negócio seja dobrar o faturamento anual com a venda do produto A, produto X lá, na região sudeste no próximo ano. Percebe como é específico? Então, eu estou dizendo que, para mim, significa crescer o meu negócio, significa que eu quero dobrar o meu faturamento anual com a venda de um produto específico, que é o meu carro-chefe, numa região do país. Então, eu tenho muito claro qual é o meu objetivo e eu consigo medir isso. Eu vou conseguir medir se eu dobrei o meu faturamento anual na venda de produto X na região sudeste. Então, você tem que ter muito claro o que é crescer o seu negócio e você tem que tornar esse objetivo mensurável. Você tem que conseguir medir esse objetivo de crescimento de negócio. Da mesma forma, se você também está pensando aí em aumento de lucro, ou se você só está pensando em aumento de lucro, não necessariamente se você precisa querer crescer o negócio, às vezes você está num momento que você só quer lucrar mais, o que significa lucrar mais, né? Quanto você quer lucrar e em quanto tempo? Então, por exemplo, lucrar mais, lucrar um real a mais é lucrar mais. Se eu lucrei R$1 a mais hoje do que ontem, eu lucrei mais hoje. Só que talvez esse não seja o seu objetivo, né? Talvez você queira um pouco mais. E aí você tem que especificar, eu quero aumentar o meu lucro líquido, por exemplo, em 30% no próximo ano. Então você está especificando que você está querendo ver lucro líquido, você não está querendo ver faturamento, e você está querendo que o seu lucro líquido seja 30% maior do que o lucro líquido do ano anterior. Então, você está conseguindo, depois, você vai, conforme o tempo for passando, você vai conseguir medir isso. Se você realmente está atingindo esse lucro líquido, esse aumento desse lucro líquido ou não. Então, a primeira coisa é essa, né? Você define ali o que significa especificamente crescer o seu negócio e lucrar mais. A segunda coisa que você precisa definir, para poder definir o seu indicador, identificar, você precisa identificar o que você vai medir. Então, por exemplo, eu quero crescer o meu negócio e eu quero lucrar mais. O que eu preciso medir
dentro da minha empresa, que informações eu preciso medir na minha empresa para saber se eu estou lucrando, se eu estou crescendo no meu negócio. Então, por exemplo, você pode perceber que você precisa medir o seu volume de vendas, porque se eu estou falando que eu quero dobrar o faturamento anual, crescer o meu negócio significa dobrar o meu faturamento anual com a venda de um produto XYZ lá. Então, eu preciso medir o volume de vendas, o meu volume de vendas. Porque se eu não medir o meu volume de vendas, eu não vou ter como saber se eu estou dobrando o meu faturamento com as minhas vendas. Um outro ponto que você precisa medir, além do volume de vendas, quantidade de produtos X vendidos, você vai precisar ver o quanto você está faturando. Porque você disse que crescer o negócio é faturar o dobro de faturamento com a venda do produto A. E também você vai precisar medir o seu lucro líquido, porque você disse que lucrar mais é aumentar o seu lucro líquido em 30% no próximo ano. Então, esses são as três informações que você vai precisar medir para poder saber se você está efetivamente crescendo o seu negócio e lucrando mais. Volume de vendas, faturamento com vendas e lucro líquido. Só que se eu olho o volume de vendas, faturamento com vendas e lucro líquido, essas três informações, isso são dados, não são informações, são só dados, né? Eu tenho volume de vendas, 500 vendas, o que isso significa? Nada, solto assim, dessa forma, não me significa nada. Eu tive um faturamento com vendas de 1 milhão, o que isso significa? Nada, porque você não tem um parâmetro de comparação. Mas antes de eu ter um parâmetro de comparação, só saber o meu volume de vendas cheio, só saber o meu faturamento com vendas cheio, não vai me levar a uma análise adequada. Porque eu disse que crescer o meu negócio é dobrar o meu faturamento com a venda do produto X. Então, eu preciso estratificar as minhas informações. O que significa estratificar as minhas informações? Significa que quando você for olhar para o seu volume de vendas, você precisa olhar para elas segmentadas, estratificadas, por tipo de produto. Então, se você tem 5 tipos de produto, você precisa controlar o seu volume de vendas por tipo de produto. Você precisa saber quanto você vendeu por cada tipo de produto. Porque só assim você vai conseguir saber se você dobrou o seu faturamento com a venda do produto X, porque você tem essa informação. Se eu só pegar o volume de vendas, eu não consigo saber quanto eu faturei só com o produto X. E uma outra informação que você vai precisar ter junto aí com o volume de vendas é a região. Porque você disse lá no seu objetivo que era dobrar o faturamento com vendas do produto A na região Sudeste. Então, não é em qualquer lugar. Você está focando numa região do país. Então, você vai ter que estratificar o seu indicador por produto e por região, que são as informações que você precisa medir para poder saber se você está crescendo o seu negócio efetivamente. Da mesma forma, você vai precisar estratificar o faturamento com as vendas por produto e por região, e o lucro líquido você vai ter que acompanhar ele mensalmente e ter o valor acumulado dele, porque você quer aumento de 30% em relação ao ano anterior. Então, você vai acompanhando o lucro líquido todos os meses, e no final do ano você pega o lucro líquido acumulado para ver se você aumentou 30% mesmo em relação ao ano anterior ou não. Depois que você definiu aí, né, o seu objetivo, o que significa crescer e lucrar o seu negócio. Depois que você entendeu quais são as informações que você precisa medir e qual é o nível de estratificação, o nível de segmentação dessa informação que você precisa fazer para poder montar o seu indicador, chegou a hora de você definir uma fórmula. E calma, porque não é nada complicado, tá, gente? Por que a gente precisa de uma fórmula no indicador? Porque não dá para eu comparar, assim como não dá para comparar banana com laranja, não dá para eu comparar esse mês maçã, banana nanica com banana pera e no mês que vem comparar banana nanica com banana maçã. Você tem que todos os meses, durante todo o período em que você está acompanhando o seu indicador, você precisa comparar sempre sobre o mesmo parâmetro. Então, por isso você tem que fazer uma fórmula. E eu já vi em grandes empresas, gente, pessoas... porque senão você manipula o dado. Você, de maneira até não proposital. Mas quando você muda a fórmula, você vai, às vezes, mudar a fórmula para ter o resultado que você quer. E aí você está manipulando aqueles dados e você está se enganando.
Então, você precisa pensar qual é a fórmula para poder criar esse indicador. Para poder você sempre comparar as mesmas coisas, tá? E aí, como é que você vai fazer para definir essa fórmula? O indicador, ele é sempre a relação... Boa noite, Clara. O indicador é sempre a relação, né, entre dois dados ali. Geralmente é a divisão daqueles dados. Então, a informação que você precisa controlar lá, o volume de vendas por produto e região, o faturamento de produtos, faturamento com vendas por produto e por região, a informação que você quer controlar, que você quer obter como resultado, ela é o numerador do seu indicador. E o denominador, né, o denominador do seu indicador, ele vai ser o universo onde esses dados estão contidos. Calma que eu vou explicar, não é difícil. Isso é só um raciocínio para vocês não errarem, porque às vezes as pessoas tendem a inverter a ordem dessas informações e aí o seu indicador vai ficar errado. Então, o dado que você quer controlar, volume de vendas, o dado que eu quero controlar, ele fica no numerador. Aonde está contido essas informações de volume de vendas? É a quantidade total de vendas que eu fiz naquele período. Então, esse universo de quantidade total de vendas realizadas no mês é o meu denominador. Eu tenho que dividir a informação que eu quero controlar pelo meu universo, da onde eu tenho aqueles dados, da onde eu tiro aqueles dados, tá? Então, por exemplo, volumes de venda por produto e região, que é um dos indicadores que a gente poderia acompanhar para ver se a gente está crescendo e lucrando mais, porque a gente definiu que assim era, né? Era o critério para crescer o negócio. Então, seria a quantidade de vendas por produto e região no mês, divididos pela quantidade total de produtos vendidos no mês. Gabi, não entendi direito esse indexador. Vamos lá, Gabi. Vou tentar explicar melhor. Isso é para explicar a fórmula do indicador, tá? Como é que a gente vai fazer? Quando a gente tem um indicador, o indicador é a relação, é a divisão de dois dados. Ele sempre vai ser... Exceto os casos em que você tem a quantidade total de um determinado, por exemplo, o lucro líquido acumulado, ele é a soma mensal do lucro líquido. Eu não tenho aí uma operação de divisão nesse indicador. Mas, de maneira geral, a maior parte dos indicadores é feita através de uma divisão de dois dados, de dois elementos. E aí as pessoas se confundem quando eu falo assim, eu tenho um indicador de volume de vendas. Para calcular o seu indicador de volume de vendas, como é que você precisa raciocinar para montar essa divisão de maneira correta? Quando eu quero saber qual é o meu volume de vendas, no numerador, então eu tenho aqui aquela linha da divisão, né? No numerador, aqui em cima do minha operação de divisão, vai estar o dado que eu quero controlar. Então, na minha fórmula, eu vou ter... quantidade de vendas. Eu não vou nem fazer a estratificação porque eu acho que complica. Então, eu vou ter quantidade de vendas é o meu numerador. E o meu denominador, que é aquele número que fica embaixo, pelo qual eu divido o meu volume de vendas, a minha quantidade de vendas realizadas, é o universo onde eu tenho esse dado. Então, eu quero a quantidade de vendas dividido pelo total de vendas que eu realizei. Quando eu faço essa relação de quantidade de vendas realizadas pelo total de vendas realizadas no período, eu tenho a correlação correta para montar o meu indicador. Só que eu usei a estratificação. Você precisa ter a quantidade de vendas por produto e região que você fez no mês. Então, eu tenho, sei lá, 20 produtos A na região sudeste, 30 produtos B na região sul. Essa quantidade de 30 produtos na região sudeste, divididos pelo total que eu vendi naquele mês, divididos por 1.000. Digamos que eu tenha vendido 1.000. Seria o indicador de venda, seria o indicador de volume de vendas. Isso aí. É para você saber fazer essa operação, porque às vezes as pessoas invertem, as pessoas colocam o total, a quantidade total de produtos vendidos aqui no numerador e dividem isso pela quantidade de vendas por produto e região, e aí vai dar errado, seu cálculo vai estar errado. Então, é sempre o dado que eu quero controlar fica no numerador e o universo onde aquele dado que eu quero controlar está contido fica no denominador. Eu vou sempre dividir o meu dado que eu quero controlar pelo universo onde ele está contido. É basicamente isso, a fórmula do indicador. E aí vai depender do que você está medindo para você poder definir essa fórmula. Então,
Se ficou claro, só depois me avisa aí, tá, Gabi? Senão eu tento explicar melhor. Quando eu vou pensar, por exemplo, no faturamento com vendas por produto e região, eu vou dividir, né, o meu faturamento por produto vendido e região no mês, dividido pelo meu faturamento total de vendas no mês. Então, eu pego o meu faturamento por produto e região, sei lá, eu tive um faturamento de R$ 5.000 com produto A na região sudeste e eu divido pelo meu faturamento total, que foi 1 milhão. Aí, o resultado dessa operação eu multiplico por 100 para que me dê um índice, né? Para que me dê um indicador em percentual. E aí eu vou ter o percentual do meu faturamento. Como é que tá? Se ele tá em 30%, em 20%. E aí, conforme os meses forem passando, você vai poder acompanhar se aquilo está crescendo, se aquilo está reduzindo. Como a nossa métrica de comparação era dobrar o nosso... Boa noite, guias para gastronomia. Chegou a tempo, que bom. Seja bem-vinda. Como o nosso critério lá para poder ver se o nosso negócio está crescendo era dobrar o faturamento com as vendas, você vai ter lá saber quanto era o seu faturamento com as vendas do produto A. Então, meu faturamento com as vendas no ano passado era de 500 mil por ano com o produto A. Então, se você quer dobrar, você tem que chegar a um faturamento de vendas com o produto A no final desse ano de 1 milhão. Porque era 500 mil, tá? Gabi falou aqui, usa esse indicador para achar qual item tem maior faturamento? Não. Você usa esse indicador porque a gente está falando aqui de crescer o negócio, né? Então, eu vim falando sobre a questão da zona de conforto, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto quando a gente pensa em crescer o negócio e lucrar mais. E aí você tem que definir o que é crescer o negócio para você. Eu trouxe isso como um exemplo, porque não necessariamente crescer o negócio é vender mais, é faturar mais. O crescer o negócio vai ser muito particular de cada empresa, de cada negócio. Então, para efeito de exemplo, eu trouxe que crescer o negócio seria dobrar o faturamento da minha empresa com a venda de um produto específico numa região específica. Quando eu definir que crescer o negócio para mim é isso, aí eu vou ter que definir que indicador eu tenho para poder medir se eu estou de fato crescendo o meu negócio ou não. Entendeu? A Guias para Gastronomia falou aqui, ele é específico para um comparativo. Isso, é um indicador para que você possa comparar. Então, eu quero dobrar o meu faturamento, eu vou começar a medir esse indicador para que eu depois possa comparar. Se eu tinha lá um valor de 500 mil de faturamento no ano anterior e eu quero dobrar esse faturamento, eu sei que eu preciso até o final do ano ter atingido um faturamento total de 1 milhão, pelo menos, para eu ter atingido a minha meta de crescer o meu negócio. Beleza, a Gabi falou que entendeu. Obrigada, meninas. Então, essa é basicamente como você faz para definir aí um indicador. É uma fórmula básica e muita gente tem dúvida a respeito disso, tá? E aí, quando você acompanha esses indicadores, então a gente falou, né? Especificar o que é aquele seu objetivo. Depois, você entender quais são os dados que você precisa controlar. Depois que você entende quais são os dados que você precisa controlar para poder medir se você está chegando naquele objetivo ou não, você precisa entender que tipo de segmentação, que tipo de estratificação você precisa fazer naqueles dados, porque se você só pegar volume de vendas, faturamento, pode ser que não seja o suficiente, isso vai depender lá do que você definiu que é o seu objetivo, e aí aplicar uma fórmula. Depois que você aplica essa fórmula e você começa a acompanhar isso ali no período, pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser trimestral, o período que você vai acompanhar o indicador vai variar muito do que você está querendo. Pode ser que para você seja suficiente acompanhar isso trimestralmente, pode ser que você queira mensalmente. É muito comum a gente acompanhar indicadores mensalmente, tá? Mas não tem nenhum problema se você quiser acompanhar por um período maior ou menor. E aí, conforme você vai acompanhando isso, você vai conseguindo perceber se você está no caminho ou não. Então, se você sabe que você quer dobrar o seu faturamento e você está acompanhando o seu indicador e o indicador não está mostrando um aumento do faturamento, você já começa a ver, depois de 3, 4 meses, que você não está com uma tendência de dobrar. Vai chegar no final do ano, você não vai ter dobrado. E aí você pode rapidamente agir
para poder entender o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo, o cenário mudou, e aí agir corretivamente aonde está o problema, para você poder tentar alcançar aquela sua meta que você tinha estabelecido, tá? E isso é uma ferramenta poderosíssima, né, gente? Para que a gente faça as coisas com segurança, para que a gente cresça de fato o nosso negócio e lucre mais. A gente precisa acompanhar indicadores. Não dá para deixar isso para depois. E aí, para aquelas pessoas, né, a gente sabe que é muito corrido, é muito difícil, e sempre tem aquelas pessoas, mas eu não vou ter tempo para controlar e analisar isso tudo, Raquel. Muito difícil, as coisas são muito corridas, eu sou sozinha ou eu estou muito sobrecarregada. E aí, gente, quando a gente fala em crescer o negócio e lucrar mais, a gente basicamente está falando de dados que tem ali no nosso fluxo de caixa. E aí, a maioria de nós tem algum tipo de controle financeiro, né? Nem que seja bastante amador, nem que seja super simples, a gente tem ali alguma forma de controlar o nosso financeiro. Se você não faz nada de controle financeiro na sua empresa, você precisa começar isso para ontem. Porque como é que você vai crescer o negócio se você não sabe nem em que situação você está financeiramente falando, né? Que a sua empresa está financeiramente falando. E esses dados, né, de volume de vendas, faturamento, que são basicamente os dados que a gente vai precisar olhar quando a gente pensa em crescimento de negócio, em lucro, eles estão ali dentro do nosso fluxo de caixa. E a análise, gente, é um pré-requisito para você tomar decisão, né? Não dá para a gente ficar repetidamente tomando decisões no nosso negócio de maneira intuitiva. A dona do Meu Dinheiro falou aqui, os nossos indicadores ajudam a enxergar a nossa situação. Sim, os indicadores, eles dão clareza para dizer aonde você está. E aí você consegue constatar se você está efetivamente no caminho que você quer, se você está na direção que você quer ou não. Mas uma coisa legal de falar a respeito disso é que você não vai fazer a análise do indicador a primeira vez que você gera o indicador, que você tem a possibilidade de analisar, né? Você controlou os dados, fez a fórmula e teve um resultado. Você não pode se basear só nesse único resultado para poder tomar uma decisão. É importante que você acompanhe o indicador por algum tempo. Então, se o seu indicador é mensal, acompanhe ele pelo menos uns 3 meses seguidos para você entender se você tem uma tendência. Porque o que acontece? Se você define o indicador, você gera ele ali e você analisa ele friamente, não espera o passar do tempo para ver se aquilo está se mantendo, você pode tomar uma decisão equivocada. Então, você definiu o indicador esse mês e analisou, aí deu um determinado valor. Tá, ok, guarda isso e espera o mês que vem. No mês que vem você vai gerar ele de novo e vai ver. Aí você já vai conseguir ver, ele aumentou ou diminuiu em relação ao mês passado. Qual era o comportamento que eu estava esperando em relação a isso? Era de aumento ou era de queda? Era de aumento, está aumentando. Ok. No terceiro mês, aumentou de novo? Beleza, eu já posso dizer, entender que existe uma tendência de aumento. E aí, com 3 meses, você já consegue entender de quanto é esse aumento percentual. E aí você consegue saber como é que está a sua situação efetivamente, tá? E aí, se você não tem tempo para controlar, né, gente, analisar, isso vai te levar aí no máximo 1 hora do seu dia, né? Porque você precisa controlar as suas entradas e as suas saídas e esses dados vão ser usados para poder avaliar esse tipo de indicador de crescimento e lucratividade. Uma outra coisa que a gente ouve, né, e que a gente vê até com as nossas alunas e tudo, é a dificuldade de planilhar, a dificuldade de controlar. Muitas vezes as pessoas acham chato. É muito chato ter que planilhar, é muito chato ter que ficar colocando essas coisas em Excel, porque, né, nós somos pequenos e é muito provável que não tenha um sistema aí para fazer isso. E aí, o que eu posso falar é que tudo aquilo que a gente não vê utilidade, que não tem utilidade, que a gente não vê o propósito, tende a ser chato, tende a ser a gente largar aquilo para lá. E você precisa entender que o indicador ele é uma ferramenta que vai te nortear, que vai te guiar de maneira muito assertiva. Só que ele só vai te guiar de maneira assertiva se o seu controle estiver correto. Se você controlar as coisas, um dia eu anoto, outro dia eu não anoto. Um dia eu acho que era isso, outro dia eu acho que não era. O seu indicador tende a te dar uma informação errada. Ele não vai fazer milagre. Ele vai trazer para você aquilo que você forneceu de informação. Se você quer saber
o seu faturamento e você não controla o quanto você efetivamente está recebendo, você não vai ter essa informação do seu indicador, porque você precisa controlar isso para poder ter essa informação depois. Você precisa controlar esse dado para depois transformar isso numa informação, tá? E também ver se você está controlando só aquilo que é necessário, né? Porque às vezes a gente tem também gente que se empolga no controle e aí começa a controlar mais coisas do que deveria. E aí, quando vê, tá controlando 1 milhão de coisas, mas você só precisava, sei lá, de 2 informações. E você tá controlando 10. Você tá gastando uma energia, um esforço desnecessário. Então, presta atenção para ver se o que você tá controlando efetivamente é o que você precisa controlar. Para não ficar gastando energia com controle desnecessário, tá? E também tem algumas pessoas que podem achar aí que não vão conseguir fazer isso sozinhas, né? Não vai conseguir, ou então que os funcionários não vão apoiar, não vão ajudar a implementar esse controle, porque você muitas vezes vai precisar de um braço aí, né? Porque você já está pensando como é que você vai crescer o negócio, quais são as estratégias, quais são as ações. Se você ainda ficar envolvida no controle operacional das informações, de fato vai ser bem difícil você conseguir fazer tudo. Então você vai precisar aí de alguém para te ajudar. E você pode achar que essas pessoas não vão querer te ajudar. E o que acontece, gente? Ninguém compra nada que não veja benefício, que não veja vantagem para si. E vantagem não é de uma maneira pejorativa. É vantagem, poxa, isso vai ser legal para mim. Então, a primeira coisa que o seu funcionário, a pessoa que está com você, você precisa conseguir fazer, ela perceber, é que o resultado dessa ação vai ser bom para ela também. Como é que a sua empresa crescer, a sua empresa lucrar mais, vai ser bom para esse funcionário que vai te ajudar? Será que ele vai ganhar uma promoção? Será que ele vai aprender? Ele vai ganhar mais conhecimento? Ele vai poder aplicar isso na vida dele? Enfim, tem inúmeros benefícios que você pode pensar de trazer isso para a consciência dele. Não é prometer algo que você não vai fazer. Mas de fato, se você gosta daquele funcionário, sei lá, é uma atendente que você quer promover a gerente da sua empresa, da sua loja. Poxa, essa é uma oportunidade de você ver se ela tem essa condição de fazer um controle operacional que vai servir de base para uma análise, para uma gestão. Então, você pode conversar isso e trazer a consciência de que isso vai ser benéfico para a pessoa também. E implantar efetivamente a cultura de gestão por resultado, né, gente? Que é isso, né? Quando você tem indicadores, você vai mostrando a situação que a sua empresa tá. E aí você vai mostrando se as coisas estão bem ou ruins. E quando elas não estão bem, quando as coisas estão ruins no seu negócio, não é para você penalizar, não é para você descascar, né? É, na verdade, para você usar isso como forma de evitar que esse problema aconteça, de fazer a empresa e as pessoas crescerem com aqueles erros e com aquela situação que não está como você gostaria. E aí você pode criar alguma bonificação, alguma meta, sei lá, olha, se a gente conseguir atingir a meta de crescer o nosso negócio, eu vou pagar uma participação nos lucros. E aí você define de quanto é essa participação. Ou então eu vou dar uma folga, eu vou pagar um treinamento, algo que vai ser importante e relevante para essas pessoas que estão te ajudando. É uma forma de você engajar elas nesse processo, tá? Uma das coisas, gente, que acontece, né? Que é comum quando a gente está começando esse processo de gestão por resultado, geralmente a gente não tem sistema, a gente vai usar mesmo a nossa boa e velha planilha. E graças a Deus que temos ela. Não tem problema nenhum com isso. O único ponto de atenção que a gente precisa ter em relação a isso, gente, é que o esforço para você controlar o indicador não pode ser nunca maior que o benefício que o indicador vai te dar. O que isso significa? Boa noite, Solange. Isso significa, gente, que o benefício do indicador ele tem que ser superior ao trabalho que eu vou ter para controlar aquele indicador. E aí tem uma história muito interessante que eu vivi. Eu fui implantar a gestão por resultado numa empresa que eu trabalhava na área do jurídico. E aí eu amo, né? Eu amo controle, eu amo indicador, enfim, é um universo que eu adoro. E eu me empolguei. E aí eu precisava criar um indicador para poder controlar o tempo de elaboração de aditivos, de contratos no jurídico da empresa. Então, basicamente, eu precisava ter, né, a data que o contrato tinha saído do jurídico para a área que tinha pedido aquele contrato, menos a data que ele tinha entrado, para eu saber quanto tempo aquele contrato estava em elaboração, qual era o tempo de elaboração de um contrato. Eu precisava dessas 2 informações. Só que eu acabei me empolgando e aí eu comecei a controlar
1 milhão de informações. Então, eu controlei a data de entrada, eu controlei quem era o analista, o advogado que ia analisar, então, para poder saber a produtividade do advogado. Eu controlei se isso ia para uma área externa, quanto tempo isso ficava numa área externa. Só que isso é muito maravilhoso se a gente tivesse um sistema que a gente não tinha. A gente desenvolveu isso lá no SharePoint, que é uma ferramenta que tem, acho que é da Microsoft, se eu não me engano, mas ele não é um sistema, ele não é um workflow. E aí aquele controle que no início parecia maravilhoso, virou um negócio assim, a gente começou em Excel e depois a gente passou no SharePoint, mas ainda assim no SharePoint ficou bem ruim. Aquilo que parecia maravilhoso, porque dá 1 milhão de informações maravilhosas e preciosas para a gente tomar várias decisões, se tornou um fardo para aquela equipe do jurídico. Por quê? Porque a gente estava controlando muito mais do que a gente precisava para aquele momento. E quando eu digo que o esforço para controlar o indicador ele não pode ser maior que o benefício, o que a gente precisava naquele momento era entender quanto tempo durava a elaboração de um contrato. Ponto. A gente não tinha estrutura para controlar todas aquelas outras informações que eram valiosíssimas, mas que não era o momento, a gente não tinha uma ferramenta. Então a gente tinha que ter ficado no básico e aí pensado em implementar uma ferramenta, um sistema que essas outras informações que iam dar base para a tomada de outras decisões, como promoção de funcionário, produtividade e avaliação de desempenho, isso pudesse ser usado através de um sistema, porque controlar isso na mão era inviável. Então não caiam nesse erro, tá? É importante a gente estratificar o nosso indicador, mas não faça uma segmentação das informações além daquilo que você precisa. Porque senão você vai tornar esse trabalho um fardo para você, principalmente quando a gente está falando de controle manual, que é a realidade da maioria das pessoas que estão aqui, tá? Uma outra coisa também, guias para gastronomia, se empolga e nem percebe, é automático. Isso aí, eu me empolguei, achei que estava arrasando. E aí Mas assim, eu dei todo o suporte, né, pra área, todo o tempo em que era Excel eu fiquei dando suporte. E aí depois eu até brincava, eu falei, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça de criar isso, gente? O que eu comi nesse dia que eu inventei essa história? Depois eu me arrependi, mas aí eu fui dando suporte. Quando passou pro SharePoint, que é uma ferramenta um pouquinho mais robusta, eles conseguiram ter autonomia para controlar aquilo de maneira um pouco melhor. Mas ainda assim o sistema era a melhor solução ali naquele caso. Mas é bom que eu aprendi, né? Então, assim, depois disso, eu fiquei bastante atenta e essa é uma dica, assim, super valiosa que eu tenho para dar para quem tá começando. Porque se você gosta disso, você vai se empolgar e depois você vai ficar doido e achar que isso não funciona. Mas é porque você acabou se empolgando demais, né? Uma outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando em indicador também, gente, menos é mais. Então, da mesma forma que eu me empolguei, né, estratificando demais as informações, tem gente que acaba criando muitos indicadores, né? Você sai criando indicador, e aí quando você vê, você tem tanto indicador para controlar e analisar que você perde o foco, você fica muito tempo ali, é tanta coisa que você não consegue acompanhar. Então, não defina indicadores demais. Não adianta, porque você não vai conseguir dar vazão nem para controlar essas informações e nem para analisar depois, tá? Então, use apenas a quantidade de indicadores que você precisa. Então, a gente sempre sugere, né, que você tenha ali de 1 a 3 metas. Se você tem de 1 a 3 metas, você vai ter ali de 3 a 5 indicadores, no máximo, estratégicos. E olha que já é muito. É claro, né, quando você está com uma equipe maior, que você tem equipe, que você tem funcionário, você pode criar indicadores operacionais que outras pessoas vão controlar. Mas você, enquanto dona do seu negócio, né, enquanto gestora do seu negócio, você tem que olhar de maneira estratégica e você não pode ter muitos indicadores. Ninguém pode ter muitos indicadores, porque a gente não consegue dar conta de avaliar tanta coisa e tomar tanta decisão com base em tanta informação. Então, pega ali no ponto onde é mais estratégico e importante, tá? E aí, gente, independente se você tá ou não aí querendo crescer o seu negócio, querendo aumentar o seu lucro ou não, eu quero te desafiar hoje para que vocês façam um indicador de lucratividade aí da empresa de vocês, que vocês criem um indicador para acompanhar o lucro da empresa de vocês, da forma como eu mostrei. Então, definam o que é aumento de lucro para vocês, entendam que informações vocês precisam controlar no dia a dia,
para que você possa medir se esse lucro está aumentando ou não. E acompanhe esse indicador de lucro, pelo menos esse, mesmo que você não esteja no momento de crescer, mesmo que você não esteja assim com grandes expectativas de lucrar mais, porque a gente está na crise, mas faz esse exercício, tá? Começa a anotar o que você está tendo lucro, quanto você está tendo de lucro todo mês, com o que você está tendo lucro, porque eu sei que muitas de vocês não fazem, E aí, você fazendo isso, você vai ter uma noção como é que está o comportamento do lucro do seu negócio. Se ele está com uma tendência de aumento, se ele está com uma tendência de queda. E aí você vai começar a refinar essa informação e aí o teu feeling vai te ajudar. Aí, nessa hora, a intuição ajuda. Porque quando você tem, né, o resultado de um indicador e você percebe que ele está aumentando, ele está reduzindo, você tem uma real noção do que você efetivamente fez naquele mês para que aquele lucro aumentasse, ou o que você deixou de fazer, ou o que aconteceu de diferente para que aquele lucro tenha caído. Então, faz essa experiência, controla o lucro aí da sua empresa e depois me conta se valeu ou se não valeu a pena, gente. Era isso. Eu espero que vocês usem essa ferramenta de indicadores na empresa de vocês, que vocês consigam crescer com segurança, lucrar mais com sabedoria e com consciência do que como realmente está a empresa de vocês, tá? Obrigada aí pelos comentários, pela participação, pessoal do Face e do YouTube também. Tá bom, gente? Um grande beijo. Tchau, tchau.